Você já percebeu que por algum momento, todos nós enfrentamos pensamentos negativos que roubam nossa paz de espírito? Eles aparecem silenciosamente, embaralham a mente e distorcem a forma como você enxerga a vida. De repente, uma crítica, uma lembrança amarga ou até uma preocupação, inventada a acabar completamente com o seu dia. Mas a verdade é dura. Não é o mundo lá fora que destrói sua paz, mas o poder que você dá aos seus próprios pensamentos. É por isso que este vídeo existe, para te mostrar como calar essas vozes, recuperar o comando da sua mente e transformar a fragilidade em força. A psicologia moderna para alcançar o que poucos conseguem, a liberdade de não ser dominado pelos próprios pensamentos. Esse será o símbolo da sua primeira vitória contra os pensamentos negativos. Antes da primeira lição, dê o like e inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Só dessa forma esse vídeo chega em mais pessoas que precisam dessa clareza mental. Vamos começar. Número 1. Comece agora a organizar sua mente. Sua mente é como uma casa e todos os dias você abre a porta para milhares de pensamentos entrarem. Alguns são hóspedes valiosos que trazem clareza e força. Outros são intrusos que espalham desordem, quebram móveis e deixam tudo bagunçado. A maioria das pessoas não percebe, mas vive permitindo que os intrusos dominem. São aquelas vozes que repetem: mais um erro para a coleção, mais uma oportunidade perdida para se lembrar. Esse diálogo interno funciona como uma mochila pesada em uma maratona. A cada passo, o esforço aumenta até que a jornada se torna impossível. O problema não é a corrida, é o peso que sem perceber você escolhe carregar. O filósofo Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele estava certo. Se os pensamentos são sementes, você precisa escolher com cuidado o que planta, porque cedo ou tarde tudo o que foi semeado vai florescer dentro de você. O filósofo Marco Aurélio também alertava: até que você torne inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Isso significa que quando você não observa o que se repete dentro da sua mente, começa a acreditar que a vida é apenas azar, destino ou injustiça, quando na verdade muitas vezes é o eco dos seus próprios pensamentos não questionados. Cada crítica que você repete a si mesmo se torna um tijolo nesse inconsciente. Com o tempo, esses tijolos erguem muros invisíveis que limitam suas escolhas, fazem você hesitar, recusar oportunidades e acreditar que não é capaz. Você pensa que está descido livremente, mas na verdade está seguindo um roteiro, escondido escrito pelas suas próprias autocríticas. É assim que padrões negativos crescem, como monstros invisíveis que passam a moldar suas decisões e distorcer a forma como você se enxerga. Eles roubam sua clareza, te convencem de que você não merece e transformam erros em correntes, que te mantêm preso. Os estoicos tinham um antídoto poderoso. Em vez de se afundarem em autocrítica, transformavam erros em aprendizado. Sêneca dizia: errar é humano, mas perseverar no erro é diabólico. Não se trata de negar falhas, mas de corrigi-las, crescer com elas e seguir em frente. Continuar se punindo é como remar contra a corrente, sem perceber que o barco está furado. Quando você ajusta seu diálogo interno, é como consertar o barco. Ele começa a navegar na direção certa e a correnteza que antes te afogava passa a te empurrar para a frente. Aqui vai uma prática estoica simples. Toda vez que enfrentar um erro ou desafio, escreva as frases que usa contra si mesmo. Leia em voz alta e se pergunte: eu falaria isso a alguém que amo? Se a resposta for não, reformule. Troque: eu nunca faço nada certo por estou aprendendo e isso leva tempo. Todas as noites reflita: hoje eu falei comigo com gentileza. O que posso melhorar amanhã? Pouco a pouco, sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de clareza e força. Esse exercício simples faz você deixar de ser o inimigo, que se ataca em silêncio, e se tornar o aliado que apoia, fortalece e orienta. E quando você decide se tratar com respeito, mesmo diante dos erros, algo poderoso acontece. A voz que antes te derrubava passa a te sustentar, e a mente, que era um campo de batalha, se torna o lugar mais seguro para você existir. Porque no fim não são as críticas externas que mais te ferem, mas as palavras que você repete para si mesmo. E se essas palavras se transformarem em clareza, coragem e confiança, nada poderá parar você. Deixe nos comentários. Eu valorizo a filosofia estoica. Número 2. Aprenda a usar a meditação como ferramenta. A mente humana é como um lago. Quando está agitado, não conseguimos ver o fundo. Mas quando a água se acalma, tudo fica claro. É isso que a meditação proporciona: clareza. Ao fechar os olhos por alguns minutos, concentrando-se apenas na respiração,
Você cria um espaço entre você e os seus pensamentos. Não se trata de parar de pensar, mas de observar os pensamentos sem ser arrastado por eles. Os estoicos já praticavam algo muito parecido. O filósofo Marco Aurélio, em suas meditações escritas, registrava reflexões que o ajudavam a compreender seus impulsos e emoções. Para ele, meditar era retornar ao centro, reencontrar a razão no meio da tempestade. Hoje a ciência comprova o que os filósofos já intuíam. A meditação reduz a ansiedade, melhora o foco e fortalece o autocontrole. É como afiar a lâmina da mente todos os dias. Comece simples. Sente-se em silêncio por 5 minutos. Respire fundo e observe. Se a mente fugir, traga-a de volta com calma. E lembre-se, meditar não é fugir da vida, é se preparar para vivê-la melhor. Cada minuto que você dedica a esse exercício é como construir uma fortaleza interior. E quanto mais você pratica, mais difícil se torna para o caos externo invadir a sua paz. Se você está comprometido com a sua transformação, dê um like aqui embaixo e inscreva-se no canal. Número 3. Caminho estoico para vencer o medo. Quantas oportunidades você já deixou escapar? Por que ficou imaginando o que os outros poderiam pensar? Quantos sonhos ficaram na gaveta? Porque o medo de fracassar parecia maior que a vontade de tentar. O medo é como um labirinto de portas trancadas. Quanto mais você evita o confronto, mais essas portas parecem se multiplicar, cercando você por todos os lados. Ele não apenas limita suas ações, mas também rouba o seu potencial, transformando possibilidades em arrependimentos silenciosos. Mas aqui está a verdade. O problema não é o medo em si, é o alimento que você dá a ele. Quanto mais você cria cenários desastrosos na mente, mais o medo cresce como uma sombra que parece imensa até você perceber que era só um vulto sem substância. O que você alimenta prospera e o que você encara diminui. O filósofo Marco Aurélio escreveu: se algo externo te causa ansiedade, não é isso que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso. E você pode mudar esse julgamento agora mesmo. Essa é a chave. Mudar o julgamento é mudar o tamanho do medo. Pense no medo como um quarto escuro. À distância tudo parece ameaçador. Formas estranhas, vultos assustadores. Mas quando você acende a luz, percebe que não havia monstros, apenas poeira acumulada. Funciona assim. Em vez de fugir do medo, você o coloca diante de você como se acendesse a luz em um quarto escuro. Feche os olhos e imagine com detalhes o pior que poderia acontecer na situação que te paralisa. Se é uma apresentação, visualize que você esquece as palavras. Se é uma decisão difícil, imagine o erro acontecendo. E então se pergunte, se isso realmente acontecer, o que pode dar errado de fato? Eu perderia tudo ou apenas enfrentaria um desconforto momentâneo? E se der errado, como posso lidar com isso? Na maioria das vezes, você vai perceber que o que chamava de monstro era apenas uma sombra. Não era um abismo intransponível, mas um obstáculo menor do que parecia. Essa clareza reduz a intensidade do medo, porque você deixa de lutar contra o desconhecido e começa a enxergar o que é real. Confúcio dizia: é melhor acender uma pequena vela do que amaldiçoar a escuridão. E Susan Jeffers, a autora de Sinta o Medo e Faça Mesmo Assim, mostrou que dar um pequeno passo já reduz drasticamente a intensidade do medo. É como olhar para um rio que parece profundo, mas ao colocar o pé na água, perceber que ele é muito mais raso do que parecia. Então, o que fazer na prática? Primeiro, dê nome ao medo. Não diga apenas tenho medo de fracassar. Pergunte, fracassar em quê? O que exatamente me assusta? Depois, use a técnica do pior cenário. Se der errado, qual é a consequência real? E como posso enfrentá-la? E por último, haja mesmo com medo. Não espere confiança total. Dê um passo pequeno, mas avance. A cada movimento, o medo diminui e você se fortalece. O medo não precisa ser inimigo. Ele pode ser uma bússola apontando para os lugares onde você mais pode crescer. Muitas vezes, aquilo que mais assusta é exatamente o que mais transforma. Então, da próxima vez que o medo aparecer, pergunte: esse medo é um aviso de perigo real ou é apenas um sinal de que estou prestes a crescer? Quando você encara de frente seus medos, descobre que o que parecia um monstro era apenas uma sombra, e a vida se abre com muito mais clareza e coragem. Se este vídeo faz sentido na sua vida, inscreva-se no canal e dê um like para não perder o próximo vídeo. Se você está comprometido com a filosofia, comenta aqui embaixo a frase: eu valorizo a filosofia. Quem treina a mente escreve com intenção e transforma a própria vida. Reagir com a filosofia é o primeiro passo, é ação, é intenção. Fique ligado nos próximos vídeos, porque estamos sempre trazendo conteúdo de valor e novidades para ajudar na sua jornada.
Agora assista o último vídeo do canal para não perder as novidades. Um abraço e até o próximo vídeo.